Fala galera rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rubro News FC, o canal que não para de trazer as novidades mais explosivas sobre o nosso Mengão. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai fazer o coração de todo rubro-negro acelerar. Marcos Antônio é do Mengão. O Flamengo está monitorando de perto o meia do São Paulo, que está emprestado pela Lazio, para reforçar o meio de campo na próxima temporada. Isso é uma bomba que acabou de cair no mundo do futebol, prometendo uma reviravolta no nosso elenco. E você tem que ficar até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa negociação que pode mudar o rumo de tudo. Não pisca, porque isso aqui é daqueles momentos que definem o futuro do clube. Antes de entrarmos nos detalhes dessa caçada que está deixando a diretoria em alerta máximo, eu preciso do apoio de vocês para fazer esse canal explodir ainda mais. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que veste o manto com orgulho, que sofre e comemora junto em cada lance e que vive pelo rubro-negro, então dá um like agora nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para captar todas as bombas em primeira mão. Sério, galera, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, das transferências que viram o jogo, aos bastidores que ninguém conta, você tem que se inscrever, curtir e deixar nos comentários de qual lugar você está assistindo. Pode ser do Maracanã lotado, de uma rua em Salvador, de um escritório em Belo Horizonte ou até de um fuso horário diferente na Argentina. Vamos mostrar a força da nação e interagir como nunca. Agora, sem mais demora, vamos ao cerne dessa história que está abalando o mercado da bola. Parem tudo e prestem atenção nessa reviravolta que tem potencial para transformar o meio de campo do Flamengo em uma muralha inquebrável, galera. Segundo informações exclusivas do paparazzo rubro-negro, o clube está de olho em Marcos Antônio, o meia brasileiro de 25 anos que pertence à Lazio e está emprestado ao São Paulo até junho de 2026, como um reforço estratégico para suprir possíveis carências na posição. Isso surge em um momento crítico, com Saúl enfrentando a possibilidade de uma cirurgia que o tiraria dos gramados por 4 meses e Dela Cruz lidando com problemas crônicos no joelho esquerdo, deixando o setor vulnerável em uma temporada que promete ser ainda mais intensa com o Mundial de Clubes no horizonte. Marcos Antônio, que tem sido um dos destaques no tricolor paulista, apesar de algumas lesões, aparece como o nome preferido da diretoria rubro-negra, capaz de trazer equilíbrio, visão de jogo e garra para um meio-campo que já conta com talentos como Alan e Pulgar, mas precisa de profundidade para aguentar o tranco de múltiplas competições. A negociação não seria fácil, afinal envolveria convencer a Lazio a encerrar o empréstimo com o São Paulo prematuramente, mas o interesse é real e vem ganhando força nos bastidores, com o Flamengo disposto a investir para garantir que o time continue no topo do futebol sul-americano. Essa movimentação não é só um rumor, é uma estratégia pensada para evitar surpresas ruins, especialmente após uma temporada 2025, onde o Mengão conquistou o Brasileirão e a Libertadores, mas viu o meio de campo sobrecarregado em jogos decisivos contra rivais como Palmeiras e River Plate, onde a ausência de opções quase custou caro em transições defensivas. Para entender por que Marcos Antônio é o alvo perfeito nessa hora, vamos mergulhar na trajetória desse jogador que saiu das bases do Shakhtar Donetsk para se tornar uma peça versátil no futebol europeu e brasileiro, nascido em 13 de junho de 2000 em Poções, na Bahia, e moldado nas categorias de base do Guarani antes de dar o salto para a Ucrânia em 2018 por 3,5 milhões de euros. No Shakhtar, ele disputou 101 jogos entre 2018 e 2022, marcando 5 gols e dando 7 assistências, destacando-se na Champions League com atuações contra times como Real Madrid e Inter de Milão, onde sua capacidade de recuperar bolas, média de 2,3 desarmes por jogo, e distribuir passes longos com 82% de acerto o tornaram titular absoluto sob treinadores como Paulo Fonseca. Em 2022, com a guerra na Ucrânia interrompendo a liga, ele foi emprestado à Lazio por 500 mil euros com opção de compra de 8 milhões, e lá somou 41 aparições, com 1 gol e 1 assistência em 2 temporadas, adaptando-se ao rigor tático da Série A e contribuindo para a campanha que levou o time à vice-liderança em 2022-2023, embora lesões no tornozelo o limitassem em alguns momentos. Sua versatilidade como volante ou meia mais avançado, com 1,66 m de altura, mas uma força física surpreendente que vence 55% dos duelos terrestres, o fez brilhar em jogos como a vitória por 2-1 sobre o Napoli em 2023, onde interceptou 3 bolas-chave e iniciou contra-ataques letais.
Em julho de 2025, a Lazio o emprestou ao São Paulo por €1 milhão até junho de 2026. E no tricolor, ele tem sido destaque com 28 jogos, 3 gols e 4 assistências na temporada, incluindo um gol decisivo no Paulistão contra o Palmeiras e assistências na Libertadores, que ajudaram o time a avançar às oitavas de final, somando uma taxa de passes completos de 88% e 1,5 chutes por partida, que adicionam ameaça ofensiva. Apesar de lesões musculares que o tiraram de 6 jogos, sua recuperação rápida e mentalidade vencedora o posicionam como um reforço imediato para o Flamengo, onde ele poderia revezar com De La Cruz em um meio-campo dinâmico, trazendo a experiência europeia que faltou em alguns momentos em 2025, como na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, onde o setor sofreu com fadiga. O contexto dessa busca por Marcos Antônio é dramático e urgente, impulsionado pelas incertezas médicas no elenco que poderiam comprometer o desempenho em 2026, uma temporada com calendário inchado, incluindo o novo formato da Libertadores com mais fases e o Mundial expandido com 32 times, exigindo rotação inteligente para evitar desgaste. Saúl, contratado em 2024 por €10 milhões do Atlético de Madrid, tem sido peça importante com sua visão de jogo e passes verticais, mas a cirurgia iminente no ombro direito, resultado de uma lesão crônica agravada em um choque contra o Grêmio em novembro, levaria a 4 meses de folga, abrindo uma lacuna que Alan sozinho não pode preencher sem risco de overtraining. Já De La Cruz, o maestro uruguaio que custou €16 milhões em 2023, brilha com 12 assistências e 5 gols em 2025, mas seus problemas no joelho esquerdo, que exigem gerenciamento constante com fisioterapia e repouso seletivo, limitam sua disponibilidade para 70% dos jogos, como visto quando desfaltou o time em 3 partidas da fase de grupos da Libertadores, forçando adaptações com Gerson que nem sempre fluíram perfeitamente. Nesse vácuo, Marcos Antônio surge como a solução ideal, com sua capacidade de atuar como box-to-box, recuperando bolas na defesa e chegando à área para finalizar, algo que ele demonstrou no São Paulo com uma média de 1,2 interceptações por jogo e contribuições ofensivas que elevaram o tricolor a uma campanha sólida no Brasileirão, terminando em 4º lugar. A diretoria rubro-negra, com seu orçamento robusto de R$1,3 bilhão em receitas de 2025, impulsionado por premiações da Conmebol e direitos de TV, tem condições de negociar com a Lazio uma interrupção do empréstimo, talvez oferecendo €5 milhões mais variáveis por desempenho, convencendo os italianos que veem no jogador um ativo valorizado, mas não essencial no atual elenco sob Maurício Sarri. Essa possível contratação não só tapa buracos, mas eleva o nível tático, permitindo a Filipe Luís variações como um 4-3-3 mais defensivo em jogos fora de casa, com Marcos Antônio ancorando o meio ao lado de Pulgar e liberando a Arrascaeta para criar. Métricas como 4,5 km de alta intensidade por jogo o tornam incansável em pressing alto. Sua experiência na Champions League com o Shakhtar Donetsk, enfrentando pressão de times como Manchester City em 2021, onde ele recuperou 5 bolas em uma derrota por 2-0, mas manteve o time competitivo por 70 minutos, o prepara para o Mundial 2026, onde o Flamengo mira o título contra europeus, e o Mescamp com métricas que reduzem gols sofridos em contra-ataques. O Flamengo concedeu 38 no Brasileirão 2025, número que pode cair para 20 com mais opções. Isso muda tudo no equilíbrio do time, preparando o Mengão para desafios globais, como o confronto contra o Real Madrid no Mundial, onde a solidez no meio-campo é chave para neutralizar craques como Bellingham. Expandindo para o impacto tático e estratégico, imagine Marcos Antônio integrando o esquema de Filipe Luís, que evoluiu em 2025 para um 4-2-3-1, com ênfase em posse de bola, 58% média na Libertadores, onde o meia poderia atuar como pivô ao lado de Pulgar, permitindo avanços de Gerson sem comprometer a defesa, com métricas como 4,5 km de alta intensidade por jogo, o tornam incansável em pressing alto. Sua experiência na Champions League com o Shakhtar Donetsk, enfrentando pressão de times como Manchester City em 2021, onde ele recuperou 5 bolas em uma derrota por 2-0, mas manteve o time competitivo por 70 minutos, o prepara para o Mundial 2026, onde o Flamengo mira o título contra europeus, e o Mescamp com métricas que reduzem gols sofridos em contra-ataques. O Flamengo concedeu 38 no Brasileirão 2025, número que pode cair para 20 com mais opções. Isso muda tudo no equilíbrio do time, preparando o Mengão para desafios globais, como o confronto contra o Real Madrid no Mundial, onde a solidez no meio-campo é chave para neutralizar craques como Bellingham.
Expandindo para o impacto tático e estratégico, imagine Marcos Antônio integrando o esquema de Filipe Luís, que evoluiu em 2025 para um 4-2-3-1, com ênfase em posse de bola, 58% média na Libertadores, onde o meia poderia atuar como pivô ao lado de Pulgar, permitindo avanços de Gerson sem comprometer a defesa, com métricas como 4,5 km de alta intensidade por jogo, o tornam incansável em pressing alto. Sua experiência na Champions League com o Shakhtar Donetsk, enfrentando pressão de times como Manchester City em 2021, onde ele recuperou 5 bolas em uma derrota por 2-0, mas manteve o time competitivo por 70 minutos, o prepara para o Mundial 2026, onde o Flamengo mira o título contra europeus, e o Mezcamp com métricas que reduzem gols sofridos em contra-ataques. O Flamengo concedeu 38 no Brasileirão 2025, número que pode cair para 20 com mais opções. Isso muda tudo no equilíbrio do time, preparando o Mengão para desafios globais, como o confronto contra o Real Madrid